Fala, meu palestrante! Seja muito bem-vindo. Estamos aqui começando mais um Pod Palco, o podcast feito para você, palestrante, e para você que está chegando agora, querendo se tornar um palestrante. Esse podcast é feito especialmente para você, para a gente trazer muito conteúdo e aprendizado, ensinamento, né? Que a gente aprende bastante aqui também, né? Aqui é aula. Aqui é aula, sempre aula, aula atrás de aula. E hoje, nesse bate-papo, aqui do meu lado, temos ele, que tá querendo ir embora, mas eu não tô querendo deixar. Quer ir embora pra Recife, então ele fala que não vai mais gravar com a gente e tal, não sei o quê. Mas eu não tô deixando, não. Jamerson Free, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui e saber que vocês me amam de verdade, né? Amo de verdade. É isso. A ponto de... Fizeram um abaixo-assinado, né? Opa! Fizeram um abaixo-assinado. Não vai embora, vai ficar aqui. Não vá pra Recife, fica aqui, me ofereceram teto, com casa, tudo. Comida, roupa lavada e massagem nas almoço, costas. Café da manhã. Isso. O abaixo-assinado tem 2 assinaturas. Duas de duas, tá bom. Minha e sua. Uma a favor e uma contra. Eu sou a favor e ele é contra. É isso, mas é sempre uma satisfação estar aqui, eu me divirto muito e aprendo muito. Então é isso, venho pra cá, é o alívio cômico da conversa. É o alívio cômico. Quando você pensar que não, uma besteira. Mas é sempre muito construtivo. A gente aprende muito também com você. Sempre é uma palavra muito forte. Sempre. E hoje, a gente vai falar de um assunto que hoje é... Como a gente é muito jovem, né? Novo, 20 e tantos anos. Vou falar porque, moderno, né? a gente chama de moderno, né? Moderno. É isso. Jovem e mentiroso, né? Jovem. Ao mesmo tempo, né? A gente quer saber como que a gente vai prolongar a nossa vida, né? Então a gente trouxe uma pessoa pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto, que fale muito, né, sobre a Revolução Prateada, que é aí a... Como que a gente pode chamar? Não é terceira idade mais que fala, né? Na realidade, é um fenômeno que está acontecendo no mundo todo e no Brasil, em que a gente vive cada vez mais e tem cada vez menos filhos, né? Então vai ter cada vez mais prateados. Muitos mais prateados, e prateados vêm do cabelo, né? Vem do cabelo. A brincadeira do prateado é do cabelo. Que da hora. Tem uma brincadeira subliminar que é o prateado vale ouro, porque é o consumidor com mais potencial de consumo é o prateado. Quem mais tem mais grana potencial, pra gastar, entendeu? em tudo é o 50 a mais. O resto é liso, né? É liso. O resto é liso. Imagina o os resto, jovens, né? 20 e tantos anos assim, acabou de sair da faculdade. É tudo liso. Tá pagando faculdade do FIES ainda. Teve quem saiu da faculdade, teve quem nem foi, né? Teve quem nem foi. Alexandre Lima, muito bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente. Aê, tamo junto. É boa viagem. Boa, Quer ir pra lá, mas não vamos deixar, não. Boa viagem, é isso. Ele quer ir lá nadar com os tubarões. A palavra tamo junto e boa viagem são palavras que contêm incongruências, né? Não concorda muito bem, porque geralmente você fica separado quando você vai pra boa viagem. Um leva um braço, outro leva a perna, outro leva... É isso, vai nadar em boa viagem, vai pra lá. tu ver o que acontece. Dá um mergulho, quero ver. É isso. A gente já, né, começou o episódio aqui já trazendo um pouquinho do que a gente vai falar e eu queria entender realmente de onde vem tudo isso, né? Da onde surgiu essa ideia da Revolução Prateada, de onde vem, por que você resolveu falar sobre isso? Você que fez pós-graduação de administração em marketing, aí resolveu começar a falar sobre a questão da longevidade. De onde surgiu tudo isso? Na verdade é muito doido, né? Porque eu falo de longevidade, eu falo de gerações, eu falo de inovação e criatividade, assim, né? E isso vem originalmente da minha formação, que sempre foi muito disciplinar, né? Meu primeiro curso, minha primeira formação foi Direito, né? Porque eu venho de uma época que a mãe fala, faça direito, faça um concurso faça público, direito. Isso vai abrir o mundo. Eu peguei e fiz direito, uma das raras coisas que eu fiz direito na vida. Fez direito. Fiz concurso público, passei no Banco Federal, peguei estabilidade e eu pedi demissão porque eu descobri que eu gostava de instabilidade, né? Aí eu fiz marketing, abri uma agência de publicidade e na realidade isso tudo vem dessa formação minha, que eu simultaneamente tocava uma agência de publicidade, toquei por 25 anos, né? E simultaneamente uma empresa de pesquisa de mercado, né? Então vem desses dois lados, um lado inovador, criativo, brincalhão, informal, e um lado do método do dado, da informação, que é a empresa de pesquisa que eu tenho até hoje. Então, tudo isso nasce da empresa de pesquisa de mercado. Fazendo pesquisa, estudando demografia, eu vejo o que está acontecendo. A gente está vendo 75, 80, 85, 90. E subindo, né? E subindo a régua, cada vez mais. Vocês que têm 21, 22. Já tive. Já viu? Ele pega rápido. Já tive, foi uma época boa. A chance de vocês viverem no limiar ali dos 100 anos é muito alta, né? O senhor não conhece meu histórico.
Vocês estão um pouco estragados para 21, 22, então já não sei se aplica a você. Visivelmente não teve acesso ao meu lado médico. O risco dele é maior por conta da mobilidade urbana. Ah, entendi. Entendeu? Urbana. E por causa de tomar banhos frequentes na boa viagem. Também. Mas ele gosta de ir pra praia de moto, então esse é um problema. O problema é esse. O problema, o menor dos perigos é tomar banho na praia, no meu caso. É como eu vou até a praia. Doideira. Então, assim, e eu percebi que, a despeito desse envelhecimento acelerado, porque são duas coisas, a gente vivendo cada vez mais e vai viver mais, e a gente parando de ter filhos, né? Sim. E eu percebia, conversando com as empresas, ou mesmo nas palestras, que as pessoas tinham a ideia de um Brasil jovial. Eu tive agência de publicidade. Os meus designers, os meus criativos eram tudo galera de 23, 24, 25, 27, entendeu? Então, assim, a publicidade sempre foi muito jovial, vendia muito voltada pro jovem, né? E até tá tudo bem, mas ignorando uma parcela. Eu me lembro que era muito comum a gente fazer campanhas e a gente perguntava qual é o nicho, qual é o target, que era o termo da publicidade, qual é o público-alvo. 25 a 45. Como se as pessoas morressem depois dos 45, sendo que é um potencial de consumo enorme. E em algum momento caiu a ficha, ao dizer que caiu a ficha já entrega a idade, né? Que era uma época que tinha orelhão e a ficha caía, né? Eu não lembro dessa época. Isso revela que ele tem mais de 18. Tem mais um pouco. Não, ele tem mais de 26. Cada dedo, né? Mais de 26. Revela. E aí eu falei, gente, eu preciso falar sobre isso, né? Ninguém tá falando sobre, ninguém tá percebendo, isso foi mais de 10 anos, né? Aí eu criei um portal, que era meio que um movimento, chamava Revolução Prateada, que era meio que mostrando essa revolução da longevidade que aconteceria e que estava meio que invisível para as pessoas, né? Então vem disso, mas vem do meu trabalho de pesquisa de mercado. Como falar de gerações, vem do meu trabalho de que é a mesma coisa, né? Porque se a gente vai viver cada vez mais e vai aposentar cada vez mais tarde, mais gerações trabalharão juntas dentro da mesma empresa, e isso gera alguns conflitos, né? Sobretudo porque as gerações estão vindo diferentes. Então, tudo isso, longevidade, gerações, vem da mesma base que é o meu trabalho de ter uma empresa de pesquisa de opinião pública, pesquisa de mercado. Isso aí acontece, a gente vê dentro da Apollo, né? Porque dentro da Apollo a gente tem todas as gerações. Que legal. A Dona Aparecida tem 76, 70 e tantos, e vem até a galera de 18. Sim. Tem ali todo mundo, tá? Que é o desenho que as empresas deveriam ter, a intergeracionalidade, ter mais pessoas pensam de maneira diferente, enxergam o mundo de maneira diferente. Isso é legal, né? É muito que o Murilo fala, né? De pensar de forma diferente. O Murilo traz, não em relação às gerações, mas ele traz em relação à parte da criatividade. Sim. Como que você gera criatividade? Estando em ambientes diferentes, vendo coisas diferentes. Tanto que você vê Murilo Gun lendo Tititi, revista Tititi. Ele fala, mas por quê? Ele está buscando inspiração num lugar que não é comum dele. E isso acontece nas gerações, né? Perfeito. Não é um local comum para o menino de 18 anos lidar com uma pessoa de 70. Claro. Não é um lugar comum. Isso aí vai gerar muita criatividade, coisa nova e maneiras de lidar com o trabalho de forma diferente, né? Sim, e eu tive uma agência de publicidade. O pressuposto do publicitário, do profissional criativo é repertório. Repertório essa é a palavra. São os livros que você leu, as coisas que você viu, os filmes que você assistiu. Não precisa ser só repertório, livro acadêmico. Os lugares que você frequentou, as pessoas que você conversou, os tombos que você levou, as cicatrizes que você tem. Tudo isso é repertório. Porque a criatividade... É repertório pra caramba. Falou de tombo e cicatriz. Tombo e cicatriz já é o teu repertório pra caramba. É um repertório médico, quase assim. Porque a criatividade é a fusão de coisas aparentemente desconexas. Então, azul com azul vai dar sempre azul. Azul claro com azul escuro vai dar sempre azul. Só dá uma coisa diferente se misturar azul com amarelo dá verde. Entendeu? Então, repertório é isso, entendeu? Quase sempre a criatividade ela tá na intersecção, na fusão de universos diferentes, aparentemente desconexos, nada a ver, assim, né? Então, e se você é um bitolado que bebe sempre nas mesmas fontes, é difícil você misturar azul com outra cor, porque você vive no meio de Smurfs. Tudo é azul. Tudo é azul, não tem como Smurf sair E essa diversidade está muito na diversidade etária, porque a gente tende a enxergar o mundo de maneiras diferentes à medida que a gente avança na régua da vida, ou quando a gente nasceu em épocas diferentes do mundo, né? Muito bom. Trazendo isso agora um pouco para a questão dos palestrantes, né? Sim. Porque a ideia aqui é falar com os palestrantes, então assim, como que o palestrante pode enxergar essa oportunidade? Porque da mesma forma, né? A gente falou, você enxergou isso aí lá atrás por causa do seu meio de pesquisas,
indo para um caminho totalmente diferente do que todos os outros palestrantes estão indo, porque tá todo mundo falando de geração X, geração Y, geração Z, e novas gerações, agora geração Alpha, e aí, você foi pro outro lado. Sim. Como que os palestrantes podem enxergar essa forma também, porque como que eles falam para as gerações, porque uma palestra não é feita só de jovens, claro, como você falou, como o marketing. Evidentemente. Então, o que ele precisa observar, o que ele precisa olhar e como que ele pode usar isso como oportunidade para a carreira dele? Eu acho que a primeira coisa que ele tem, que um palestrante deve se perguntar é para quem eu vou estar falando, né? Então, assim, muitas vezes essa diversidade está lá dentro da plateia que vai receber a mensagem deles, né? E diferentes faixas etárias se comunicam e entendem diferentes códigos. Por exemplo, essa molecada está cada vez mais codificada, assim, entendeu? Vai chegar uma hora que eles vão se comunicar por emojis, entendeu? Já fazem isso. Vai chegar uma hora. Já fazem isso. Brain rot italiano, sabe? E cada vez mais doido. Esses dias eu fui dar palestra... Tralaleiro, tralalá. Bombardiro, crocodilo. É uma coisa. Acabei de receber uma figurinha do WhatsApp. No limiar do nonsense, assim, entendeu? Então, assim... Você precisa entender quais são os códigos que você se comunica. E às vezes essa diversidade tá lá na plateia. Quando eu fui, por exemplo, fazer essa palestra que era para estudantes do ensino médio, peguei meu filho, que é viciado em TikTok, falei, filho, vamos lá. Vamos sentar. Atualiza o fazer seu uma pai. aula. O que tá rolando? Vou fazer uma palestra, preciso de você. Preciso de você. Vamos agora. lá. Me solta tudo aí. Abre as portas do caldeirão do inferno, do TikTok. O TikTok é o ambiente mais diversificado que tem. Sim. Nossa, é absurda a quantidade de velho que usa o TikTok, meu irmão. Tem um bocado de idoso que fica lá. E é muito doido, assim, porque eu tive muito preconceito, assim. No começo eu achava que TikTok era uma coisa meio... né? E só dancinha, nada a ver. E eu relutei, mas quando eu entrei, ele abriu as portas do inferno, às vezes, mas abriu as portas. E é muito legal, porque assim, a geração Z é que mais entra lá dentro, gosta e que mais se adaptou, e a geração Z busca muito autenticidade. Porque ela já percebeu que o mundo é muito plástico. Isso vem como um contraponto à geração anterior, milênio, que tudo era muito bonito, sabe? Cafeterias lindas, tudo gourmet. O Instagram era filtro. Pegava uma realidade e adulterava para ficar bonitinha, entendeu? E ele percebe aquilo e falou, nossa, que nada a ver isso, entendeu? Então, por mais que você ache que é um circo dos horrores, às vezes, mas o que tem ali dentro? A autenticidade. É para ser tosco mesmo. É tosco, mas é verdadeiro, entendeu? Então, assim, tem um código ali também. Tanto que se você fizer um negócio muito bonitinho, muito enfeitado, às vezes não funciona. Sim. Ele prefere o autêntico tosco, porque é verdade. O feito de qualquer jeito, né? O feito de qualquer jeito, mas é que é feito... Eu acabei de fazer, eu fiz desse jeito, eu sou assim, ponto. Isso. É muito legal. E pro palestrante, acho que a dica para ele também é, você vai envelhecer, entendeu? E é como eu posso continuar relevante para as empresas. Porque às vezes você é dono de uma pauta, essa pauta pode ser que envelheça. Como é que você vai continuar relevante? Entendeu? Você surfou uma onda no momento, aí ano que vem você não vende mais palestra. Como é que você continua relevante? Como é que você continua atual? Entendeu? Você vai estar fazendo sucesso aos 35, aos 40, mas você vai conseguir ser relevante para as empresas mais 15, mais 20. Eu vejo muitas vezes isso. O palestrante, ele surfa uma onda e ele é especialista na onda e a onda passa. Ele vai falar sobre o quê? Né? Então por mais que você tenha um posicionamento, entendeu? Esse posicionamento não pode ser um casulo tão fechado ao ponto de você não ter longevidade na sua carreira. Isso tem muito a ver com lifelong learning, com você se reinventar. Você deu o exemplo do Murilo. O Murilo é do caceta, cara. Porque o Murilo começa com stand-up, entendeu? Aí depois ele vai falar de inovação, aí criatividade, aí cai pra uma coisa mais espiritualidade, que é uma coisa que você pensava que é quase impossível de você levar para dentro do ambiente corporativo. É um camaleão perpétuo do Recife, tá vendo? Murilo ele não é muito fora terráqueo, né? Ele não é humano, ele tá noutra categoria. Ele tá outra categoria. Mas ele é um que é reencarnações permanentes. Mas porque ele tá sempre aberto pro novo. Pro novo, exatamente. Muito bom. Inclusive, para seguir um mantra que eu acho sensacional, que é do Raulzito, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. E nada mais terrível no mundo de hoje em dia você ter uma opinião formada sobre tudo. As pessoas ficam muito chatas, ficam velhas antes do tempo. E se você tem uma opinião formada sobre tudo, me desculpa te dizer, cedo ou tarde você vai estar com razão. Você vai ter uma opinião velha. É isso. Bom, eu tenho uma opinião forte sobre isso. Formada. Tá bem formada, assim, não tem quem me faça mudar de ideia. Cara, doideira, meu irmão.
Murilo é um cara que tá sempre à frente do seu tempo. Quer saber o que vai acontecer com o mundo daqui a 5 anos? Vai ver o que tá acontecendo com o Murilo agora. Sim. É isso. Vai ver o que ele tá falando agora. Aí tu sabe o que vai acontecer com o mundo daqui a 5 anos. É isso. E a gente vê muito isso em palestrante. Não de ele se adaptar, né? E sim dele não se adaptar. Sim. E aí tem vários palestrantes que acabam batendo na nossa porta falando, não, porque eu preciso vender mais, como que eu faço? Me ajuda. Muito provável que ele está passando por isso, né? Sim. Ele surfou aquela onda, sim, a onda já estourou e ele não quer voltar para pegar uma onda nova. Então ele não quer trabalhar, fazer essa coisa para poder se reinventar e tudo mais. Ele precisa, né? Precisa, evidentemente. Vamos falar assim, a gente tem uma demanda super alta agora de falar de IA, entendeu? Então, em algum momento, isso vai dissipar, porque a IA vai se incorporar à nossa vida, sim, de algum jeito, não quer mais ninguém. Mas é uma onda a ser surfada. É uma onda a ser surfada, mas tem a ciência que você não vai ficar 30 anos falando de IA. Falando disso, sim. Porque não vai ter demanda para isso daí. Então, você precisa se entender muito mais como um solucionador de problemas, de demandas numa área do conhecimento, entendeu? E você precisa estar apto a surfar isso, né? Eu tive diversas encarnações, né? Já fui escriturário, já fui bancário, funcionário público, já tive uma agência de publicidade, tenho ainda uma agência de viagens, ou seja, dou serviço de palestra, faço pesquisa de opinião pública, escrevo livros, ou seja, quem disse que você só pode fazer uma coisa na vida? Eu acho que fazer tudo bem feito, você vai virar o pato, né? Que corre, dança, voa, canta, mas dá para você ter uma razoável destreza em 3, 4 campos. Dá sim, né? Sim. São complementares normalmente. São né? complementares. É tipo isso, eu falo de longevidade por causa de pesquisa de mercado. Sim. Eu falo de Uma criatividade complementa a outra. porque a agência de publicidade e de pesquisa eram juntas, porque uma dava subsídio estratégico para as campanhas publicitárias. Então, tem a ver. Você não precisa ser um inseto ultra especializado que só faz um movimento. Mas também não dá para ser o que vai falar sobre metalúrgica, sobre matemática e sobre ciências. Existem intersecções possíveis, existem algumas coisas que são muito Mas eu falo de vendas, eu quero me adaptar, eu posso falar como que eu posso usar IA para poder melhorar as minhas vendas. E dentro de vendas para falar de IA, de psicologia, o vendedor tem que ser um baita psicólogo. Sim, Relacionamento, entendeu? Dentro de psicologia existe um universo, uma órbita de temas que ajudam. Sim. Aqui, enfim. É o que eles falam de conhecimento em T, né? Que é você ter um conhecimento superficial sobre vários assuntos, que é o repertório, mas você ser especialista e se aprofundar em alguma coisa específica. Exatamente. Mas não necessariamente também você precisa se aprofundar em uma coisa só. Às vezes você é muito estudioso e entende de várias áreas, de várias coisas. E se você for analisar, por exemplo, quando um profissional quer crescer na carreira, só o eixo da profundidade atrapalha, ele é limitante. Por exemplo, é muito comum as empresas contratarem engenheiros. Empresas gostam de engenheiros porque ele tem um raciocínio analítico, é bom de matemática, cálculo, pragmático, desenha cenários. Mas quando o engenheiro quer subir dentro do ambiente corporativo, o que ele precisa fazer? Curso de humanas. Senão ele não porque o engenheiro não vai tocar uma empresa ou gerenciar só com planilha de Excel. Vai ter que convencer as pessoas a fazer, vai ter que se comunicar. Aí ele vai fazer marketing, vai fazer RH. E o RH? Claro que gente é fundamental, né? O mundo da gente é movido por gente. Mas o RH que só fala pessoas e abraça árvore, também não consegue. E ele precisa fazer o quê? Entender o mundo dos negócios. Ele precisa entender de número, de gestão, de finanças. Ou seja, é o T. Entendeu? Ele já tem um campo de profundidade, mas se ele não enxergar ao redor, ele fica assim. Visão muito estreita, né? Então é isso mesmo. É o desenho de carreira em T, exatamente. Como que faz para esse palestrante gerenciar essa forma de lidar com essas gerações? Ele tem que ter um gerenciamento de gerações, né? Que eu vou falar no palco ali. O que ele precisa saber? É importante ele perguntar para o cliente. Sim, eu, por exemplo, antes das minhas palestras, eu falo, quem que é o público? Quantas pessoas? Qual que é a idade, escolaridade média deles? Que talvez venha da mesma coisa de pesquisa de mercado. Porque sim. Alguém que é trazendo como pesquisa, ele tem que fazer a pesquisa do cliente dele. É a pergunta mais óbvia. Quem vai me ouvir? São duas, na realidade. O que você gostaria que acontecesse após a minha palestra? O que você gostaria que se transformasse? O que você gostaria que as pessoas começassem a pensar? Que toque, que cutucada que eu dou, entendeu? Preciso entender, porque elas me contrataram com uma finalidade, não é só para ser aplaudido no final, para dourar meu ego. É para atender um objetivo corporativo. Tem uma dor latente e ela precisa ser curada. Passamos por um processo de fusão que está difícil integrar o time da Argentina com o time do Brasil. Sei lá, ele vai me dizer qual é o perfil do público. É mais jovem, não, é pessoal sênior. Às vezes até repertório assim, de sociodemográfico. Às vezes é um pessoal mais elitizado, super top,
você não vai ficar dando exemplo muito rasteiro. Ou às vezes é um pessoal mais simples, assim. Você não vai ficar dando exemplos muito sofisticados, falando das suas viagens pelo mundo. Tecnicamente sobre Então você precisa entender. Porque o IPO que a gente fez, não sei o que. O cara falou, tipo, mas what the hell, o IPO, o M&A, vocês... IPIN eu sei o que é, o O eu não sei. IPIN. IPIN eu sei o que é, o O eu não sei. IPIN ou macaxeira. IPIN, é isso. Esse O aí, ó. Aí ele falou agora de macaxeira. Macaxeira com alguma coisa, com ovo. Com ovo. Deve ser macaxeira com ovo que ele tá querendo. Mas isso é legal porque a gente teve já alguns clientes que passaram esse feedback pra gente. Se eu não me engano, foi o Fred Rocha, se eu não me engano, que fez uma palestra lá pro lado de Belém, lá pra cima e tal. Mas não era na capital, era no interior. Sim. É uma cidade isolada. Para chegar na cidade, você precisava ir de barco, tudo mais. Então, assim, Ilha uma de Marajó, cidade. ele foi... Deve pra esses lados. Que tem que ir de barco. Então a cidade é isolada. Ele foi lá fazer uma palestra sobre vendas e inovação. Sim. E aí ele vai falar sobre vários exemplos de inovação. Quando ele começou a falar, ele trouxe o exemplo de Uber, de iFood, dessas coisas e tal. Sim. E o pessoal adorou. Só que ficou um ponto de interrogação na cabeça do pessoal. O contratante da palestra, que foi o pessoal do Sebrae, falou que adorou tal, mas que não entendeu alguns dos exemplos. O que aí é falou, iFood? Por exemplo, o que é Uber? Olha só. Eles não sabem o que é Uber, porque não tem não Uber tá disseminado, lá. Lá não tem Uber. Lá tem o táxi, tem as coisas e tal. Tem os caras que fazem o transporte na rua, mas eles não têm o aplicativo Uber. Eles não sabem o que é iFood, porque não tem aplicativo do iFood. Lá eles usam moto entrega, não é nem delivery. Não existe delivery, é moto entrega. Porque são termos diferentes. A gente tem que se adaptar às realidades também geográficas e... Claro. Você deu um exemplo que é sensacional. Há um tempo atrás, eu fui dar palestra no interior da Paraíba num congresso corporativo, né? E a minha palestra era motivação, inovação, uma coisa assim, habilidades do futuro, algo do gênero, assim. E aí tinha um outro palestrante também e falou, nossa, eu vi um vídeo seu, legal, falando sobre geração, como é legal. Aí alguém lá foi falar assim, o clássico clichê, a geração Z mimimi, não gosta de trabalhar. Nisso o CEO da empresa falou, aqui no interior da Paraíba, não. Aqui todo mundo trabalha duro, não tem esse jovem pega o touro a unha, não sei o quê. Ou seja... Até precisa tomar cuidado com esses clichês. O Brasil é metade da América do Sul. O Brasil é maior que um monte de países da Europa somados. São muitas regionalidades, muitas realidades. E eu vejo isso muito no estudo das gerações. É muito baseado em Itaim Bibi, Vila Madalena, sabe? Classe média alta, sabe? Tudo feito em São Paulo. Cara, você não o jovem da perifa é assim? Vai fazer ano sabático na Europa? Vai, o jovem da perifa, sabe? É uma desconcatenação da realidade, às vezes. Então, calma, é preciso... E para isso você precisa estar estudando, estar entendendo. Acho que um primeiro erro do palestrante é não entender. O primeiro é para que você está sendo contratado, o que esperam de você, né? O primeiro de todos, o que eu devo entregar. E o segundo é quem vai me ouvir. Que tipo... Você tem que ter a capacidade mínima de adequar a sua mensagem ao público, né? Você fala... Conforme a pessoa, você fala de um jeito. É legal que os comediantes fazem muito isso, né? Sim. Estudar o local, né? Sim. A gente faz. Estuda gíria, estuda a padaria que a galera vai fazer uma piada, né? Piadas que já tem na reunião, na região. Qual é a rua aqui, qual é o bairro perigoso. Tá. É o mais clichê, né? É o mais clichê, assim. Mas a gente estuda sobre as pessoas, a gente gosta de conversar com as pessoas, então se conectar com as pessoas, entender quem tá ali. Então, ó, tem uma senhorinha e tal, qual é a tua idade, o que tu faz da vida, veio com quem, de onde você é... Tal, e às vezes isso acontece no meio de um show. Você vai fazer. Porque você não tem como saber quem tá ali antes do show de stand-up, pelo menos. Você não tem como saber quem tá ali antes de você subir no palco. Aí quando você sobe no palco, você começa a olhar as pessoas e dizer, nossa, meu irmão, tem uma galera diferente aqui. Tem uma galera que parece ser classe média alta, tem uma galera que tá de boné de noite. Tem a mãe de bebê reborn e tem duas senhoras. Deixa eu entender o que tá acontecendo aqui. Tem dois reborn assistindo. É isso. Aí você vai trocando ideia com o pessoal pra poder conhecer e tentar se conectar um pouquinho com o outro ali. Verdade. Esse é o benefício que a gente tem na palestra. Na palestra a gente tem um pouco mais de controle em relação ao público que tá lá. Porque você sabe, tirando uma palestra que é vendida ingresso, mas normalmente para eventos corporativos fechados, você sabe qual a quantidade, qual o perfil, que te ajuda a desenhar os seus exemplos, o seu repertório. Por exemplo, uma palestra... Imagina para uma empresa de TI, você começa a falar de Uber, de iFood, você falou
exemplos toscos, né? Ultrapassados, clichê, né? Então precisa saber com quem você está falando. Assim. Mas e se chegou lá na palestra, o contratante falou assim, a gente tem aqui de 15 a 75 anos na nossa plateia. O que o palestrante tem que fazer? Sim, eu tento descobrir qual é a percentagem, que às vezes tem uma senhora de 75, só o resto é tudo de 15 a 28. Dona Aparecida, Ana Paula, uma. Todo o resto é 22, 23. Neste caso, eu daria alguns exemplos para a Dona Aparecida, que tentasse integrar, que os outros soubessem entendessem. Também, não é? Dona Aparecida, Tinder A brincadeira A Dona Aparecida é muito jovem, ela saca bastante. Ela é esperta. É isso. Dona Aparecida é Ubetax. Não, brincar com a questão da própria cair a ficha, né? Exatamente. Na época, telefone. Na nossa época, né, Dona Aparecida? Talvez fazer essa ligação. Ou talvez até chegar na plateia e falar, sabe por que caiu a ficha? Tentar trazer isso. Que é a coisa mais antiga que você lembra. Trazer até a Dona Aparecida pra história, né? Na minha época tinha esse negócio de ficha não, isso é coisa moderna aí já. Não tinha inventado a ficha. Não tinha telefone na minha época. Pré-Grambel, né? Quem é esse Grambel que vocês tanto falam aí que eu não sei? Mas aí você tem que construir uma linguagem mais diversificada, que integre todo mundo, que no fundo é o papel de um líder. Sim. Pode ser que o líder vá lá, vai falar com a equipe dele, e na equipe dele vai ter todas as gerações. É o mesmo desafio do líder. Como é que eu vou me comunicar com todas essas pessoas? Tem um ponto de intersecção. Aliás, esse é um dos problemas do estudo de gerações, é que a gente fica muito obcecado com as diferenças. O que nos diferencia? O que diferencia o X do millennial, do boomer? E a gente ignora que um monte de gente, um monte de coisa nos une. Todos querem ser tratados com respeito, todos querem equilibrar de alguma forma o trabalho e a vida lá fora do escritório, todos querem ganhar melhor, todos querem ser felizes, todos querem, né, não ser espizinhados, então, todos querem ter um líder bacana, que integre. Ou seja, a gente ignora que um monte de coisa é traço em comum e não traço distintivo. E a gente foca, a maioria traça o comum, né? Sim. E a gente foca só no incomum. Só no que é diferente, no que é incomum, no que o Y é diferente. E aponta o dedo ainda. Né? Tem um monte de coisa. E às vezes nós somos os mesmos, só estamos em réguas diferentes do estágio de vida. Entendeu? A gente tem uns marcadores etários importantes em que a gente muda nesses marcadores. Quando nasce um filho, você muda um pouco porque nasceu um filho, entendeu? Quando você vai morar fora da casa dos pais, você muda um pouco, você morou fora da casa dos pais. Quando você completa 30 anos... bate aquela... Não cheguei lá ainda. A energia é outra. Quando vocês chegarem nisso, vocês vão saber. Né? Você tem 29 hoje, amanhã você completa 30, você começa a dizer assim, quando eu era jovem... Quando o cara fala isso, fala que antigamente eu tinha música boa, já é um indicativo de que... Porque na minha época não era assim. O cara falou na minha época, já se entregou. Você sabe, quando você começa a ter 30 anos, você só senta na cadeira que balança aqui assim, ó. Você já começa a ficar assim, ó. Já começa no pêndulo. É isso. Isso é coisa de gente jovem, rapaz. Eu tenho um pequeno, que menino negócio de sair. Tem que ter esse lugar pra sentar. Sair pra ir ficar em pé. Eu vou sair pra cantinho pra estar em pé. Diz que você tá velho quando você começa a se preocupar mais com o horário que vai acabar a festa do que o horário que vai começar. Fala, mas que hora que vai acabar? Que hora que vai acabar? Que hora que eu volto pra casa? Acabando às 11. Tem onde Acabando sentar. às 11 eu vou, senão vou. Olha, esse negócio que vocês estão me chamando aí, tem onde sentar lá. Se for pra ficar em pé, eu não vou não. Antigamente fala, que hora que começa? Agora, mas que hora que acaba? Né? Que hora que eu vou poder voltar pra casa? Eu tenho amigos de todas as idades, assim, né? Eu sou o cara que me comunico com pessoas mais novas e mais velhas, né? E tem uma galera que, tipo... me chama pra um rolê, eu sei que o rolê vai começar de 11 horas da noite. Vai começar. Ixi. E eu nem hora vou, que eu tô indo embora. Eu tenho que dar banho no peixe, meu amigo. Isso é hora de ter rato comer meu mingau, eu vou dormir. Dá nada. E tem gente que me chama pra o rolê de 5 horas da tarde, pra de 8 horas da noite acabou e você ir dormir e acabou. Mas Isso é maravilhoso. Olha que doido. Tradicionalmente, na minha geração, já faz um tempo isso, a noite era o império da liberdade. Então, poder sair de noite, chegar de manhã em casa, era um indício de que você era dono do próprio nariz. Né? E as novas gerações, elas estão trazendo alguns pontos de inflexões muito importantes. Por exemplo, estão saindo menos, entendeu? Estão bebendo menos álcool. Ou seja, o índice e não que isso seja ruim, até bom. Estão bebendo menos álcool, estão mais preocupados com saúde, estão mais estressados, mas talvez estejam tomando remédios, tarja preta, fumando pendrive. Eu tô me segurando aqui pra não derrubar essa live. Eu tô me segurando pra não derrubar esse episódio aqui. E tem uma coisa doidíssima que eles estão fazendo nessa do álcool, que eles inventaram um negócio que chama zebra.
Zebra toma uma cerveja com álcool, uma sem álcool. Uma com álcool, uma sem álcool. Porque ao final da noite eles terão consumido 50% menos de álcool. É uma coisa que a indústria... Eu trabalho com pesquisa de mercado. É uma coisa que a indústria de bebidas já está atenta. Já está atenta porque... Isso já tem balada fechando. Porque vai a galera de 40, 30 e poucos, mas a molecada de 22, 24, 23 já não tá indo. Ou vai numa balada mais cedo. Ou seja, são mudanças geracionais importantes. Você tá falando desse negócio de sair, de voltar. As novas gerações estão vindo com outro software cerebral. É muito doido, assim. Talvez... Inventaram os Zenzo, né? Inventaram os Zenzo, né? Na verdade é essa. Tem que jogar beach tênis cedinho, é difícil. Fazer yoga. Na minha época, meu amigo, eu dou graças a Deus por isso. Mas... A noitada era Tocava fogo no mundo, meu amigo. Era o ingresso do paraíso. A regra é clara, a regra vai sair. Olha, não seja preso, não leve tiro e nem pegue fogo. De resto. Chega em casa, tá tudo certo. Vai viver. Isso aí, a gente tá falando de balada, essas coisas, né, de coisas que estão se adaptando, mas os eventos precisam se adaptar também. Sim, né? sem dúvida. Os eventos precisam entender É uma nova dinâmica. As dinâmicas, exatamente. As dinâmicas das gerações para que ela consiga comportar as duas, ou todas, né? Sim. Tanto o lado da geração Baby Boomers e tal, até as gerações X e Alpha que estão chegando, né? Z e Alpha, Sim, né? O que está no mercado hoje são os Baby Boomers, que são aqueles que teriam hoje entre 60 e 79 anos, mas tem muito dono de empresa, diretor de conselho, CEO que está nessa faixa etária. Sim. Disse que a geração mais poderosa da história da humanidade é dos Baby Boomers. Se eu for pegar os presidentes americanos, brasileiros, quase todos são Baby Boomers, ou no limiar de ser Baby Boomer, os presidentes americanos. Dona Aparecida entendeu? tá aí, ó. Nos Estados Unidos, acredita-se que metade... Algo próximo à metade de todo o patrimônio do país está na mão dos Baby Boomers. Por isso que se diz também que ao longo dos próximos 10, 15 anos vai ter a maior transferência de patrimônio da história, quando eles começarem a falecer e passar isso ou para a esposa, porque normalmente o marido morre antes, ou para a geração X ou para a Millennium, mas concentrou um poder enorme nas mãos. Depois você tem a geração X, que é a minha, que é dos nascidos de 65 a 1980, que tem muitos cargos de liderança. Né? Tá vendo? Você tá querendo fazer comédia pra jovem. Não é isso? Foca no mais velho, cara. O dinheiro tá com eles. Mercado tá errado. Na verdade, eu segmento mais. Eu tô fazendo tudo errado, né? Eu tô fazendo tudo errado. Porque não é nem jovens. Eu faço comédia pra PCD. E PCD não é uma galera que é correria. Que gosta de... Não é, velho. Não é a galera que tem costume de sair de casa. Aí vou sair. Não, o cara quer assistir em casa, meu amigo. Eu sou cadeirante, brother. Eu não vou pra canto nenhum, não. Eu também não vou fazer show em estacionamento. É difícil. Né? Onde é que eu vou colocar? 37 cadeirantes. Né? É difícil, meu parceiro. Então, tipo, eu segmento o meu perfil. É muito difícil, meu amigo. É complicado. Eu tenho que mudar esse nicho de mercado aí. Mas olha só, as novas gerações estão ficando cada vez mais em casa. É um efeito direto da virtualidade da vida. Estão ficando cada vez mais dentro de casa. A rua está ficando mais ameaçadora. Né? Você vê, a geração X, talvez, depende de onde você nasce. Depois a Millennium vem. Aí você tem a Millennium, que é a maioria do mercado de trabalho. Porque a Millennium está inteira no mercado de trabalho, tirando os que estão com burnout ou fazendo ano sabático. Ou aposentado. A Millennium está inteira, está em massa. A Millennium deve ser algo próximo à metade do mercado de trabalho. Hoje a Millennium é o grosso do mercado de trabalho, né? Que são os nascidos de 81 a 95, 96. Tem divergência nessa data de corte, né? É a geração que ainda se salva. Sim, ela tá muito estressada, muito. O sonho dos milênios é dormir. O sonho dos milênios é poder ter dormido um pouquinho mais. Poder dormir eu mais. não sou milênio. O sonho do milênio é ser um koala. O sonho do milênio. Que inveja desse koala, cara. Preguiça. Bicho preguiça. Dorme 20 horas por dia. Já quis mudar o mundo. Hoje em dia, se ele puder dormir 8 horas por dia, já é um sonho de consumo relevante. Só 6. E aí depois você tem a geração Z, que é a molecada que tá entrando no mercado de trabalho e que tá dando esse alvoroço todo, porque eles vêm com um jeito de pensar o mundo, a vida, que é muito diferente, radicalmente diferente das gerações anteriores, sobretudo porque eles têm uma outra relação com o trabalho, eles não querem se dedicar ao trabalho, eles acham que o trabalho é um pedaço da vida deles. Quer gravar TikTok perguntando assim, você é CLT ou PJ? Eu sou TikTok. Só quer a CLT Premium agora. É isso. CLT se for Premium. Sabia que agora tem a CLT Premium, né? Qual que é a CLT? CLT Premium é aquela que oferece um rol de benefícios que... Funcionário público. Funcionário público. A CLT clássica não... CL Talker. CL Talker, é verdade. Isso. Mas
mas é um outro mundo, assim, né? É um outro mundo. E eu acho que o princípio é você entender, né? Entender e se adaptar, Entender né? e se A gente tem que adaptar, se adaptar. assim, né? Não dá pra dar murro de faca, assim. Você tem que compreender o que tá... E tudo tem uma razão de ser. Não tem espaço aqui pra isso. Mas há uma razão histórica, cultural, pra X ser do jeito que é, os boomers serem do jeito que é, os millennials serem. E a alfa, que são aqueles nascidos 2011, 2012 em diante, vai vir uma... Ninguém nem sabe porque estão crescendo ainda, né? É o Pedro. Mas vai vir um negócio do avesso aí. Se o pessoal tá nos RHs, tá pelejando com a Z, espera a alfa. Eu já tô pelejando lá em casa, já com o Pedro, com 9 anos. Também tenho. Mas é uma, Dois membros. mas é uma geração muito promissora. Sim, imagina. Já estão trabalhando aí, já tem coach, já tem pastor mirim, já tem tudo, já tem coach, pastor Off mirim. the king, já... the power, então, the bastard. É uma geração muito produtiva. O menino é eloquente, rapaz. O menino se expressa muito melhor do que um bocado de gente aí da geração, da outra geração. Não, mas eles têm acesso a um volume de informação monstro brutal, que jamais alguém da minha geração conseguiria, porque não tinha acesso. Não tinha. É que assim, você tem uma bomba atômica na mão, que é o celular, Sim. né? Alguns usam pro bem, né? E você pode também fritar seu cérebro, né? Num scroll, trocar o lifelong learning por lifelong scrolling, né? Ficar ali que nem fritando seu cérebro com horas e horas do mais absoluto nada, assim, né? Então é difícil porque isso é uma faca pro bem e pro mal, né? Mas nas versões melhores, estão criando uns termos, são super alfas, super zoomers, né? É o cara que sabe filosofia, sabe estoicismo, sabe, cuida do corpo, cuida da saúde, O sabe alfa já sabe tudo isso. As versões melhores, porque é muita gente, são dezenas de milhões de brasileirinhos, né? Então, as franjas mais que souberam capitalizar isso estão virando mini gênios, assim, um negócio impressionante, assim. Mas são franjas, né? Eu vejo pelo Como tem a franja perdida, né? O a neném, capacidade por de exemplo. aprendizado dele é absurda. Absurdo. É absurda. Meu filho aprende muito O nível de fácil, estímulo tudo, cerebral é um muito negócio rápido. assombroso. Muito. assim, Você, tipo assim, como que faz isso? Assim. Ah, tá bom. Cara, você não precisa terminar, assim, ó. Ele já tá fazendo. É absurdo. Por isso que eu tomei o celular do meu menino, né? Eu tenho um filho. Pra que ele não fique mais inteligente que você, né? Não, eu tomei porque eu não quero menino esperto, não. Eu quero menino burro. Bora, criança é pra ser burra. Toma, não vai estar mexendo terra, em diabo toma, na internet. Bora brincar na rua, sai, eu quero ver você dentro de casa, não. Se eu ver você dentro de casa, eu vou lhe dar uma pisa. Eu faço tudo ao contrário agora. Mas sabe o que é o legal? É que, assim, eu não sei, eu tenho a experiência do Pedro, né? Mas pela experiência que eu tenho com ele não é tão assim. Ele adora o celular, adora a tecnologia, porque ele aprende muito, mas ele adora a rua também. Isso é legal. Ao mesmo tempo, Isso é ele legal. adora a rua. Então, pra ele, brincar na rua, tá lá, tipo, aquele negócio que a gente falava, né? Essa geração aqui não tem o dedo esfolado, não arrancou o tampão do dedo jogando futebol na rua. Pedro já quebrou a mão, já arrancou o tampão do dedo várias vezes. Isso é o certo, um menino Ele saudável, consegue né? experienciar o melhor dos Dos dois mundos. Do Exatamente, ele conhecimento, adora tal, na palma da mão, jogar e da vida real, e assistir. porque a vida é lá fora, tem sol, tem grama, tem chuva, tem terra, né? A vida não é uma virtualidade perene, né? A vida é feita de célula, não é só de átomo, de vida é feita de sangue. Mas agora tem uma coisa legal que eu sei dessas gerações, né? A Z, X, todas essas pra frente, que é a questão da interação. Essas gerações, elas nasceram com a interação, fácil de interagir, e na palestra a gente não tem esse tipo de interação, né? Eu vi na pandemia, a gente teve muita palestra online, e na palestra online a gente via essa interação com que fazia com que as gerações mais novas entrassem bastante e mandassem, porque eles gostam de interagir durante, né? Sim. Como que a gente pode fazer para adaptar isso? Porque os eventos não tem como fazer, né? Poxa, evento presencial. No meio do evento eu vou lá e vou levantar a mão aqui assim, não, porque eu não concordo. Sim. Pode acontecer? Pode acontecer, sim. Isso não é legal? Não é? O que tem a gente duas pode coisas, pensar? assim. De um modo geral, o palestrante... As gerações vão querer fazer isso. Vão querer fazer. O palestrante médio não gosta muito dessas interrupções, porque pode abrir um parênteses infinito que nunca mais ele volta e não dá mais o recado que ele quis dar, né? Então, elas são perigosas. Eu, particularmente, prefiro assim, abrir um Q&A, um pergunta e resposta no fim, interação, e de vez em quando ir na plateia, o que você acha disso, não sei o quê, mas com algum controle, porque eu tenho uma pauta para entregar por obrigação contratual com o cliente. Eu gostaria de dar aqueles recados. E eu, particularmente, sou muito paranoico com o roteiro. Começo, meio, fim, Tem então, que fazer eu gosto muito, assim,
pela preocupação de entregar o que eu preciso entregar para o cliente, né? Não é só ser um bate-papo. Então, quero ter certeza que eu dei os tópicos que eu queria dar dentro de uma coisa fluida, assim. Agora, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, tem muita gente que fala, vamos fazer uma pesquisa para saber o que vocês acham disso. Aí você põe um código QR ali, aí o cara vota, concordo, discordo, acho legal, não acho legal, enfim, sim, não. E ali dá aquela sensação de alguma interação, de vez em quando você vai neles, e ao final você abre um espaço de debate, assim. Agora, é cada vez mais difícil você segurar a atenção, por causa de um negócio chamado attention spam. A gente trocou o livro pelo tweet. Então ninguém leia mais livro de 300 páginas, né? É muito difícil. Você trocou o documentário de 2 horas pelo Reels de 11 segundos. Então, você prender a pessoa absorta no que você está falando por 1 hora, 50 minutos, né? É um desafio muito maior e cada vez mais difícil, né? Então, por isso que ter alguns momentos de interação, muda ritmo. O palestrante precisa de ritmo. Fala num tom, depois no outro, uma foto, tira, uma piada, uma história, um choro, sei lá. Tem que é como se fosse Spielberg. Cada 3 minutos tem que acontecer alguma coisa. Porque se for uma coisa monocórdia, ninguém aguenta, assim, né? Então, assim, eu acho que exige muito mais do palestrante. Ele tem um desenho de palestra que alterne ritmo, forma, elementos de atenção, uma citação, uma frase, uma foto, uma interação, porque senão você perde. E acho que é legal você inserir esses elementos de interação, só com cuidado, porque você pode perder a palestra, nunca mais você volta para ela, você não conclui. O risco é esse, assim, ela enveredar para um... Abrir uma aspas que não fecha nunca mais. E tem uma coisa que às vezes é comum em evento, é a pessoa que pede para falar e ela quer dar uma palestrinha também. Né? Falou, porque eu acho, aí conta uma história de 7 minutos, aí quebrou tudo, assim. Por isso que então precisa saber como fazer isso. Precisa saber como fazer. Por isso que o palestrante tem que saber fazer. Interromper. Precisa ter um domínio sobre Entregou a plateia. o microfone, o cara começou a falar, ele comece com como. Aí o CEO aí que o cara, é porque eu não, comece com como. Como, aí tarará. Não, vá falando aí que eu vou brincar no meu patinete. É muito comum. O cara quer demonstrar o próprio conhecimento, fica 5 minutos e acabou. Vai dando tua palestra aí. Um pouco de bom senso do público, entender que não é a sua palestra, que você vai só... Vai dando tua palestra aí que eu vou andar no meu patinete. Então só, como é um evento corporativo que você tem uma obrigação de fazer uma entrega, só alguma cautela pra você não deixar os pontos muito desamarrados. Meu conselho seria esse. Falando disso, veio na minha cabeça, será que não seria legal... Não, eu viajando. Vamos viajar. Adoro. Né? Será que não seria legal o evento colocar... Normalmente o evento tem telão atrás, né? Sim. Então coloca o telão com slide, coloca esses telões que tem a pessoa aparecendo também, mas coloca um telão no canto aparecendo comentários. Tipo com seus tweets, assim, sobre a plateia. Isso seria legal, cara. Igual o YouTube. Você falou, aquele é relevante. Ele vai aparecendo ali assim, ó. Quando tem uma live no YouTube, o cara vai comentando, vai rolando, vai comentando, falou, olha aqui, o fulano vivo. de Maceió falou isso aqui, não sei o quê. Isso é bom, que eu acho que até a pessoa, por abrir o negócio de comentários aqui, ela vai prestar mais atenção, porque ele não vai ficar abrindo o Reels, ele vai abrir os comentários e vai ficar escrevendo comentários. Isso é legal, isso aí, hein? Isso pode ser, cara. Isso é legal. Vou patentear isso aqui, E aí você pode fazer uma curadoria. Falou, nossa, aquele negócio deu um gancho bom. Então, puxa, joga... pode passar. Entendeu? Joga na tela do palestrante na frente ali assim, um negocinho. Isso pode ser legal. É bom que as perguntas possam ser anônimas também, assim, né? Pra pessoa sentir mais à vontade de perguntar. A pessoa pode colocar o nome que quiser, ué. Pode colocar o nome que quiser, né? Igual é bom, imagina, tu dando a palestra lá. Que palestra bosta é essa? Do nada o Twitter assim, e o gerente que é corno? Aí... Isso é um problema. Eu tô aqui pra ajudar. Mandar alguém aí. O RH ficar olhando as frases. Eu tô aqui pra ajudar, gente. Que é isso? Siga para mais dicas incompreendidas. Esse vai pra tela, esse não vai. Esse vai, esse não vai. Esse vai. No auge da pandemia... Sou eu empregando pessoas, tá vendo? Uma universidade grande aí me contratou para fazer a palestra de abertura num evento internacional que eles iam ter, mas tudo online porque era pandemia, né? E aí, nas coisas de interações, era só 70% da galera reclamando porque eles estavam em aulas virtuais e eles queriam o abatimento da mensalidade. Aluno, né? Aluno falando não sei o quê. Eles criaram uma hashtag abaixo a mensalidade, não lembro, alguma coisa assim, e virou quase que uma reivindicação, um quadro de reclamação sindical financeira. Um movimento coletivo, né? Foi assim, então, enfim... Isso pode abrir esse. Não, mas acho que. Mas a ideia é boa. A ideia é boa. Você pactuando com a plateia, vamos fazer coisas sobre conteúdo e tal. As pessoas, a grande maioria das pessoas são movidas pelo bom senso. Então acho que poderia funcionar assim. E até as próprias redes, né? Quando acontecem as lives e tudo mais, tem a pessoa ali que fica. Que é, se moderando, moderador. Tem um moderador. Então bota uma pessoa pra moderar ali também. Sim, foi um conteúdo, foi paga, ou não. Ou então, tipo assim, você tem que ficar aceitando. Né?
Coloca rápido, palavras, ela pega ali, ok, libera, não libera, não é tão difícil. Coloca não. palavras já bloqueadas A automaticamente. maioria das redes sociais hoje, elas têm um filtro que elas identificam se tem algum teor ofensivo, algum palavrão, ela já tira. As próprias redes sociais têm isso. O algoritmo vai identificar comentários possivelmente nocivos. Primeiro evento que fizer isso, vai sair na frente pra caramba. Pô, legal, hein? gostei da ideia. Vou levar essa ideia pro RD. Gostei da ideia. A ideia é boa. Olha aí, ó. Sei lá, pra O alguém. primeiro evento. De repente, é ele só quem lá no quiser, fundo, pode chamar, de fala repente ele tá comigo no aqui. fundo do Você palco, precisa fazer pro o primeiro palestrante ver, mas não distrair demais a galera, assim, entendeu? Pode ser. Não, o palco aqui é assim, coloca o negócio do É, lado, aqui pode assim, ser o um slide monitor. do lado do slide, Sim. compridinho assim, ó. Legal. Pô, vi aqui o comentário da Elisa, enfim. Coloca um monitor assim E o do monitor lado de assim, frente do aparece, porque setor de normalmente produção, aparece, no monitor aparece o slide. Você põe o slide e põe um compridinho aqui do lado dele, assim, ó. E dá um aparecendo os negócio meio de comentários. flow, assim, a coisa vai fluindo conforme a dinâmica do, E ele vai falando, do ambiente. Tem palestrante que eu conheço que faz muito bem essa interação chat com Sim. a câmera e o conteúdo. Sim. Tem uns que fazem. Thiago Nigro faz isso muito E bem. acho que ela é ótima, né? E acho que no virtual, porque no virtual você não tem a presença humana para e você tem uma coisa, eu me incomodo assim. Eu vou vendo a reação do planeta, falou, acho que caiu energia, vou subir, vou descer, entendeu? E ali as telinhas desligadas, você não sabe muito bem o que está acontecendo do lado de lá. Então, você perde o feedback. Isso, para mim, é o pior do online. Além de ser uma pessoa que gesticula muito, pulo, subo, desço. Então, é essa coisa de um certo dinamismo físico, né? Mas unir os dois mundos perfeitos. Sim, exatamente. Né? E a outra coisa, eu não estou vendo o que está acontecendo. Eu não estou olhando. As pessoas. Eu faço pesquisa e uma das modalidades de pesquisa é pesquisa qualitativa, que é tipo isso. Só que senta 8 consumidores, ou leitores, o que quer que seja, e a gente fica assistindo. E vale muito o não dito. Tipo assim, o que você acha desse produto? Você não falou nada, você assim. A pessoa, tipo assim, putz. Bom pra caramba. Não, bom legal. Pra caramba. Se ela baixar o olho, ela tá mentindo, entendeu? Então, e essas coisas, pra quem tá no palco e for minimamente esperto, não tiver tomado pelo medo, mas estiver atento ao que tá acontecendo, você percebe, caiu energia, isso aqui não foi bem. Aquela ala assim, tá 3 dormindo, 2 babando. Você vai percebendo o que tá acontecendo. E no online você perde. Talvez esse lance de ter os comentários seja uma forma de você medir essa temperatura. Assim, né? E é legal que, né, tem muita gente. Quando eu faço a minha palestra, eu falo sobre questão de timidez, porque eu era tímido. Eu sou tímido, né? A timidez é um medo que você não perde, não tem como. Você é igual o medo de altura. Eu também tive esse problema. Assim, medo de altura, você não deixa de ter o medo de altura. Sim, você vai conseguindo subir, cada vez vai subindo mais. Você doma esse medo, vence, supera, vai com medo mesmo. E aí eu sempre pergunto, quem que é tímido? Aí algumas pessoas levantam a mão. Aí eu falo, gente, eu sei que as pessoas tímidas de verdade não estão levantando a mão. Porque o tímido de verdade não levantam. É isso mesmo. Porque ele tem medo de ser chamado, de ser exposto de alguma forma. Claro. Eu era desse que não levantava a mão. E eu sempre fui tímido. E aí você fala pra pessoa quem comentar. É tímido, o cara de pé. Quem é tímido é o primeiro que levanta. Cara, você que foi o primeiro a levantar. Você não é tímido. Você não é tímido, cara. Você, tipo assim, pode ter qualquer outra coisa, vergonha de falar em público, mas tímido você não é. A timidez. Por definição, o cara fica na Não, o cara não vai levantar a mão. Aparece, ele não vai levantar a mão. O tímido não levanta. E aí é o cara que não vai comentar. É isso mesmo. O cara que, tipo assim, ele tem uma puta dúvida legal que vai ajudar muito naquele conteúdo que é super pertinente, mas ele não vai. Mas talvez num chat anônimo chatzinho, ali. Mandou a pergunta dele. Exatamente. E sobretudo a gente que é palestrante, a gente é muito focado no poder da comunicação, da extroversão, mas os introvertidos têm um poder enorme. Assim, muito introvertido, focado, criativo. Então são habilidades complementares. E eles, às vezes, justamente por serem introvertidos e mais fechados no mundo deles, eles tiveram uma baita sacada, observaram algo que fugiu ao radar dos demais. Porque o introvertido tende a ser mais observador, mais focado, mais analítico. E é muito e aí legal. você perde esse feedback. É muito legal disso aí que, assim, né? São duas coisas bem diferentes, né? Tem a personalidade, que é introvertido e extrovertido. Sim. Eu sou extrovertido, só que eu sou tímido. É uma coisa que as pessoas falam, não tem como você ser extrovertido e tímido. Sim. Tem, uma coisa é personalidade. Sim. Minha personalidade eu sou extrovertido, mas eu sou tímido. Eu me travo, me bloqueio por conta de coisas que aconteceram na minha vida que me criaram a timidez. Sim. E aí eu descobri isso e eu tratei a timidez e continuo. E beleza, tá ótimo. Sim. Aí que eu até explico muito disso aí, falando que como que a gente entende o que é personalidade e o que é timidez, né? A personalidade extrovertido são as pessoas que gostam de que recarregam a energia com outras pessoas. Sim. Então eu vou para um evento fazer uma palestra, para mim é maravilhoso, porque eu tô recarregando minha energia. Aquilo ali me traz mais energia. Eu ficar em casa preso quietinho na minha,
eu começo a ficar cansado, eu começo a ficar assim. Mas tem pessoas que não. Por exemplo, o Pedro Calabres, um puta palestrante, um baita de um palestrante, só que ele é introvertido. Então ele sobe pra fazer a palestra no palco, ele faz a palestra no máximo, assim, ó. Só que ele acaba esgotado. Ele precisa ir pra casa, se esconder, porque ele tem a energia sugada. Eu tenho a energia recarregada. São pontos diferentes. Introversão e extroversão, né? E aí é a questão de timidez, é outra coisa e tal. Claro. Mas isso aí também entra na questão de adaptar ao público, né? E outra coisa que você fez que é importante, que todos nós, não só palestrantes, mais ainda, porque eu vou te falar, você subir num palco para estar sujeito ao escrutínio público, é à toa que tanta gente, é ameaçador. É ameaçador. Isso vai contra os nossos medos mais uterinos de conforto, de aconchego, é você ir para cima do palco e fazer com que 300 desconhecidos te julguem. É cruel. Estão te julgando em tempo real. Julgando em tempo real, entendeu? Então, assim, não é, para a espécie humana, não é simples isso. Então, a gente foi criado em nanotribos de 7, 12, 15 pessoas. Você ir pra frente, esperar esse julgamento público, a gente vê isso em redes sociais. A chacina, a inquisição da internet. É um mundo, né? À toa que tanta gente adoece com isso, né? Mas e é uma torturazinha que a escola faz, né? É. E tem a coisa que você falou que é o fundamental aqui. Autoconhecimento. O que eu sou bom, no que eu não sou bom, o que eu preciso melhorar. Acho que essa análise que muito pouca gente faz. Mas onde eu sou bom, onde eu não sou, o que eu preciso melhorar, né? Então, eu acho que esse autoexame, sabe, do autoconhecimento, quem eu sou, o que me impede de subir esse degrau, isso é fundamental. Fazer a autopesquisa. Sim, a autopesquisa. Porque a gente nunca teve conhecimento sobre o mundo inteiro, mas a gente mergulha muito pouco para dentro de si mesmo. A gente está muito pouco disposto, até porque às vezes a gente vai ver coisa que não é tão legal. Né? Esse mergulho dentro de si mesmo é um bocado assustador para a maioria das pessoas. Né? Então a gente vive. Depois tem síndrome do impostor, você tá cheio de coisas e se sentindo vazio, mas é a falta do mergulho em si mesmo. Assim, né? Falta de conhecimento de si próprio. É isso mesmo, né? Legal. Que bonito, hein? Que papo profundo. Fala uma besteira aí, pelo amor de Deus, rapaz. Fala uma besteira logo. Que negócio de quem perde tempo fazendo terapia. Nossa, gente. Não, vamos ficar sequelado mesmo, rapaz. Cheio de trauma, cheio de problema no juízo. Sabe o que é bom pra uma pessoa que não sabe quem é, não se conheceu? Pedir feedback pra amigo miserável, pô. É a melhor coisa que tem. Isso mesmo. Fala bem pra caramba. É isso mesmo. Para os piores amigos possíveis. Chegar assim e dizer, meu irmão, qual é? Conta real. Eu preciso me aperfeiçoar no que eu sou bom. Ele vai olhar pra você e dizer, você não é bom em nada. É isso. Você é um miserável. Olha que coisa louca. Você me falou um negócio que é curiosíssimo. Então, no começo da carreira lá, fiz a faculdade. Aí, num dado momento, no último semestre de conclusão, começou aquela história. Quem vai ser paraninfo? Quem vai ser coisa de formatura? Vai tirar foto, filmar, buffet, essas coisas. E num dado momento falou, precisamos escolher o orador da turma. Né? E aí 3 pessoas se candidataram, eu gostaria de ser. Falar, vamos amanhã então escolher o buffet, orador da turma. Chega no dia seguinte, eu não levantei a mão, não queria, enfim. Até porque eu já estava migrando, já estava funcionário de banco, já estava migrando para outras áreas já, né? E aí vem a turma falar, a gente decidiu que é o Alexandre. Falando que eu nem me candidatei. Eu falei, putz, cara, já tava cheio de coisa, banco, um projeto paralelo de empresa de Mas, seu Alexandre, só precisa entender que os 3 candidatos, um é fanho, um é gago e o outro sofre de crise de ansiedade. Não tem como, moço. Tem que ser o senhor. Mas o que eu tô te dizendo, as pessoas perceberam que por isso é engraçado, se comunica de um jeito diferente. Eu não tinha sacado isso. Depois... eu tenho a gente. Amigos. Depois durante as minhas empresas que eu tive de publicidade e tal, volta e meia as empresas que precisavam de serviço, Alexandre, vem fazer palestra pra gente, vem fazer. Então eu dava palestra e nunca saquei isso. Até que um amigo, uma série de livros, fala, rapaz, você precisa transformar isso num business. Entendeu? Eu dava palestra, as pessoas falavam, me chamavam, lá atrás já tinham percebido, e eu mesmo. Entendeu? As pessoas de fora viram isso, que podia virar palestra. Eu mesmo não tinha sacado. Então, às vezes é isso. O de fora tá vendo algo que você não tá vendo. Eu era a pessoa que fazia assim, ó. Queria levantar a mão, mas a timidez não deixava levantar a mão, porque eu achava que eu ia gaguejar, ia coisar, ia travar por conta dessa timidez e desse medo. Eu era o primeiro a querer levantar a mão assim, ó. Bruno, eu quero ser o orador da turma. Nervoso. Travava. Moço, só tá pronto. Apresentação de trabalho na escola, eu falava, não, eu faço. Porque ninguém queria apresentar. Eu falava, não, eu apresento. Mas chegava na hora, tipo assim, dava aquela coisa, aquele negócio... E eu tinha uma baita dificuldade. Mas hoje você ia com medo, mas eu ia. Mas eu ia. Cara, tratava, fazia, falava, eu sei que eu via as pessoas fazendo, eu achava maravilhoso. Eu falava, cara, é isso que eu quero fazer, eu quero
também poder subir no palco lá e apresentar meu trabalho. E na realidade você só vai melhorar com o exercício da prática. Fazendo. Não é? Com o exercício da prática. Eu gosto muito de tênis, aí tem lá o Rafael Nadal e o Roger Federer, né? Enfim, um clássico, já aposentaram, mas sensacional. Uhum. E aí o Rafael Nadal só jogava na esquerda do Federer, que era o golpe mais fraco. E o Federer, quando ele aposenta, ele fala, apesar de toda a dificuldade, eu só melhorei a esquerda, porque sistematicamente, por causa dele, ficava jogando, eu tive que melhorar meu backhand, né, que era o meu golpe esquerda, porque tive, igual você só melhoraria indo pra frente, e apresentando os trabalhos de escola e fazendo, não tem outro jeito. Se isto é relevante pra você, né? Se isto é relevante, porque tem áreas que a gente é incompetente, por exemplo, se eu tivesse que dançar, morreria de fome, ponto final. Sabe? Uma vez minha mulher me levou na aula de dança, a gente era namorada nela, 1 e 2, eu não conseguia, uma desconexão, sabe? Eu não juntava lá com cré, eu não conseguia fazer 1 pra cá, 2 pra cá, não conseguia. Entendeu? Um nível de incompetência. Mas tudo bem, não sou dançarino, não queria, então tudo bem, releva, ignora esse negócio assim. Mas se isto é relevante pra você, você tem que ir com medo. Tem que fazer. Com ansiedade, com a mão gelada, vai que faz. Se isto é importante pra você, faça. E pro palestrante, importante... A gente falou, né? Você falou bastante aí que tem um mercado gigantesco de oportunidade, falando aí da Revolução Prateada. Sim. Como que o palestrante pode aproveitar isso? Eu acho que, bom, existe, em primeiro lugar, a conscientização das empresas do que está acontecendo no mundo, no perfil do consumidor. E mais, as empresas precisam entender que o consumidor dela é diferente, entendeu? Então precisa ter gente, precisa ter a equipe de colaboradores, precisa refletir essa diversidade. Então tem espaço para você falar disso, para os múltiplos nichos que estão surgindo, né, para esse novo desenho, para o próprio palestrante em si, que precisa... Que já está prateado também. Que já está prateado também. E você vê alguns exemplos legais, você pega a Leila Navarro, né? A Leila é maravilhosa. Pô, a Leila Navarro foi se reinventando, tá cheio de alto astral, quantos palestrantes. E a gente vê alguns... em todos os campos, né? Em todos os campos, que não se reinventaram tão bem. Sim. Alguns se reinventaram e continuaram relevantes a despeito do passar do tempo. Alguns não se reinventaram também. Cite 5. Não vou falar, jamais. Dentro do meu, só 5, dentro do meu infinito hall de defeitos não tem a deselegância. Só 5? Mas, por exemplo, a gente estava falando assim, o podcast que me antecedeu foi de um especialista em voz, né? Sim. A gente falou da dificuldade que o Axl Rose, um baita cantor do Guns N' Roses, né? Estava no especialista em voz, ele tem muita dificuldade, ele não consegue mais chegar no timbre tons, dele. naquele timbre, né? Ele é amado, construiu canções que construíram o repertório da juventude de zilhões de pessoas, mas teve muita dificuldade de sustentar a voz, que é um instrumento de trabalho dele, nos níveis em que ele tinha na juventude, por N razões, né? Então, assim, isso pode acontecer, né? Então, assim, cuide da sua longevidade. E uma dessas coisas, sabe o que é? Lifelong learning, aprender para sempre, sabe? Você não tem como, pronto, aprendi, concluí meus estudos. Nunca mais estudar. Não tem jeito, você tem que estar sempre estudando, sempre curioso, entendeu? Senão você fica obsoleto, entendeu? E quando você não se antecipa para o futuro, você é atropelado pelo futuro. Não tem muito o que dizer. E essa é importante fala, né? A gente está envelhecendo também, né? Sim. Não é só o nosso público. E aí é que tá. Eu acho que aqui a grande lição é não se dinossaurizar. Entendeu? Assim, as pessoas falam, não, vai ficando mais velho, vai ficando mais sábio. É mentira. Né? Idiota envelhece, cafajeste envelhece, burro envelhece. Todo mundo envelhece, porque envelhecer é automático. Sairei desse podcast 1 hora mais velho do que eu entrei. E o envelhecimento, ele potencializa as coisas também, né? Algumas sim. Agora, assim, ficar mais sábio é uma conquista, é uma opção. Assim. Agora, o envelhecimento traz, você tem algumas perdas de sinapse, é igual músculo, entendeu? A natureza nos criou, não foi para ser feliz. Foi para procriar, passar os genes adiante. Então ela vai te dar um auge de potência física, pelo menos, ali na idade reprodutiva, para homem e para mulher, é assim que funciona a biologia. Então, dos 18 a 28, sobretudo, vai ser um monstro. Basta ver grandes atletas, etc. e tal. E depois você tem uma perda natural, que é a equação da vida. Sim. Mas você tem outras habilidades que melhoram. Por exemplo, maratonistas performam melhor depois dos 30, jogador de xadrez, 30 e 40, o pessoal que ganha prêmio Nobel normalmente faz sua principal descoberta 40, 50. Só o rapazinho lá com 18 agora que tá destruindo no xadrez, que é absurdo. É verdade. Assim. Então, assim, a gente tem um ciclo que se autocompensa. Assim. Mas o que eu quero dizer é,
o principal é você não se aceitar um dinossauro. As pessoas vão se fossilizando, não aprende mais nada. Aí não há o que fazer com você, porque você virou de fato um dinossauro. E a função do dinossauro é ser extinto. Virou um fóssil. Virou um fóssil, entendeu? Então não tem jeito. Então, não é o decurso da idade necessariamente. É você se encapsular e não se permitir ter coisas novas, ver coisas novas, enxergar, aprender coisas novas. Então acho que a principal lição, aprenda coisas novas para você não se dinossaurizar. Aceitar também, né? Que você também está envelhecendo. Sim. Por exemplo, assim, tá aqui, escondidinho aqui. Os óculos, eu não usava. Isso é um artefato feito para corrigir um problema que começou a surgir depois dos 40, que é a dificuldade para longe eu enxergo tudo, para perto não, mas tudo bem. Adicionei esse acessório, continuo enxergando e lendo. Isso vai acontecer em algum campo, né? Algum campo. Mas tudo bem, você se adapta. Assim, agora, não enxergo. Aí, como eu não enxergo, eu não quero pôr óculos. Aí, como eu não quero pôr óculos, eu não leio mais livros. Aí eu tô me condenando a... se entregou, né? Aí eu me entreguei, assim. Então, não se envelheça, mas não se dinossaurize. Muito boa essa frase é muito não boa, se dinossaurize. Minha avó viveu muito, né? Minha avó sempre foi idosa. Ela nunca foi jovem. Sempre foi idosa. Ela nunca foi jovem, pô. Não tenho recordação dela. Não tem. Ela nasceu de lenço na cabeça e aqueles vestidinhos florais. Minhas fotos, eu criança, no colo da minha avó, ela tava lá. Muito, muito idosa. Ela viveu. Mas muda muito do jeito que a gente se enxerga, né? Se a gente se enxergar velho, aí eu se entregar, né? Você for pegar, acho que é nessa novela que voltou o remake da Globo aí, como chama? Do Odete Roitman aí, né? Você mostra as pessoas não pode falar. Novela, o que é novela? Vale tudo. Não, mas mostra como é que era as protagonistas com 50 anos de idade nos anos 80. O que é ter 50 anos de idade nos anos 80 e o que é ter 50 anos de idade agora é outra coisa, assim. Outra coisa. A gente vê muito disso de as pessoas lá com 22 anos no Silvio Santos. No namoro na TV. Quantos anos você tem? Eu tenho 22 anos. Tem 102, né? Essa pessoa tem 50, no mínimo. É verdade, inacreditável. Parecia. Hoje o envelhecimento parece que é mais tarde, assim, as pessoas se... É que a gente tá vivendo mais, né? Então a adolescência tá mais longa, as pessoas estão saindo da casa tô com medo, né? Porque meus filhos vão sair com 44 anos, vai acabar a adolescência. Até que ano que é adolescência? Só pra eu saber quando que o Pedro se prepara, né? Cada vez. Mas é isso, né? A gente tá alongando. A fase de estudar tá mais longa, a fase de trabalhar tá mais longa, a adolescência tá mais longa, né? A maturidade tá mais longa, porque a gente já não vive mais 50, vive 80, 90. A natural. Vamos colocar pra eles, a fase de estudar é o resto da vida. É o resto da vida. Por favor. Eu tenho um TEDx que eu falo sobre isso. Né? Então também não tem pressa. É o resto da vida, não precisa fazer agora, né? Mas pode fazer um pouquinho cada dia. Mas de certa forma... Mas é isso. Procrastinando. Eu não quero mais também, amanhã eu estudo. Mas já viu? O resto da vida, depois eu estudo só. Uma corrida de 100 metros. Só que não explosão. Olha o cara de 5 maratona. 40 km. O que está acontecendo no mundo é um pouco isso. Quando você fala... A gente critica muito as novas gerações, mas de certa forma eu vou viver 100 anos, 90, não vou me matar, peraí, como é que eu vou dosar isso aqui? E tem outra coisa também, falando das novas gerações, o pessoal critica, mas é diferente. Um jovem de 20, 21 anos, 22, 23, 50 anos atrás, ele já estava com um filho, casado, cheio de boleto, tinha 5 irmãos, entendeu? O jovem de 21, 22 não tem filho, talvez não venha a ter, mora na casa dos pais. Talvez nem irmão, é filho único, entendeu? Foi criado com... Não, é diferente, entendeu? As empresas não entendem isso, mas está vindo menos jovens, porque nasce menos jovem, então o estoque de jovens para ela pegar é menor. Os jovens que elas querem, bem educado, com destreza tecnológica, muitas vezes não querem trabalhar nessas corporações e eles não têm boleto para pagar, entendeu? Então, ele não precisa do trabalho. E querem correr a vida como uma longa maratona, entendeu? E não como aquela loucura que foi da geração X, workaholic. É um outro mundo. Parando ainda para poder admirar. Parando para admirar a paisagem. Tudo muda, essa é a geração. Se prepara. Se prepara. Tudo mudou. Vamos nos preparar também. Tu acha que tu vai viver até quantos anos? Quando eu era criança, eu falava que até os 200. Uau. Mas hoje eu tô preferindo até os 100, no máximo. Assim, nossa, que 200, imagina. Eu achava que 40 anos era muito velho. Eu dizia assim, eu quero viver até 40, porque eu não quero que ninguém cuide de mim. Não, eu quero... Aliás, isso é uma outra coisa, assim. A gente fala de viver muito, parece uma coisa super legal, né? Viver muito assim, mas tem um desafio, assim. Imagina você chegar lá na frente com 80, 90, sem dinheiro, sem saúde, sem companheiro, sem cognição. E 3 bebês reborn pra cuidar de você. Meu amigo. Então, assim...
A base do meu livro, Longevidade Inteligente, é isso. Você gerenciar bem 6 dimensões. Saúde física, saúde emocional, seus relacionamentos, suas finanças, né? Dinheiro não é tudo, mas é 100%, como diz o Falcão. Né? Seu senso de propósito, porque senão, ao invés de uma dádiva, isso vira um fardo. Assim. Cuide da sua vida para que a longevidade seja uma dádiva. Né? E assim... Com essa aula a gente encerra esse podcast. Profundo. Porque olha, depois disso aqui acabou. Profundo, muitas informações, gente, pelo amor de Deus. Tá sabendo como que você vai envelhecer agora? Eu vou morrer. Com certeza. Tá claro. Todos nós vamos, mas quero morrer bem, quero morrer feliz. Morrer até feliz, os 100, não tem como, não vou. Uma frase meio sinistra, mas que é legal, que é vida longa e morte breve. Assim, né? Que a morte seja suave, rápida, que a gente cumpra a nossa missão aqui. Pra você não viver sofrendo. Né? Porque também tem... Ou seja, já deu pra mim. Obrigado, valeu! Gente, muito bom. Muito bom. É muito bom a gente entender como que a gente pode fazer pra lidar com essas gerações, com tudo isso. Realmente, estar no palco, a gente tá sujeito a isso, claro, né? Então a gente precisa aprender e, claro, tá pronto pra poder subir pra falar com todas essas gerações. Evidentemente. Né? Muito bom. Bom, Alexandre, muito obrigado. Agradeço. É nóis. Uou, obrigado, minha Alexandre. aguinha. Uma aula, muito bom. Muito bom. Bom tá aqui, hein? E agora, como que a gente faz, Alexandre, pra galera poder te encontrar nas redes sociais? Ó, que legal. Eu tô em quase todas as redes sociais como palestrante Alexandre Corrêa. Então, tô no Instagram como palestrante Alexandre Corrêa, tô no TikTok, tô no LinkedIn, tô no YouTube. Minha mãe adora meus vídeos, fala que meus vídeos são muito bons. Você me acha como palestrante Alexandre Corrêa também. Então, digitando esse palestrante Alexandre Corrêa, você me acha em praticamente todas as redes. Até no TikTok, só não tô fazendo dancinha, porque aí é humilhação demais. Mas às vezes, né? Tem Aí, que dominar todas as gerações. É verdade. E quem quiser tem também Revolução Prateada, tem um canal. Tô menos ativo ultimamente, não preciso até postar mais coisas, mas tem nessas redes sociais tem o Revolução Prateada também. Ó, o dinheiro na mesa aí, ó. Olha só. Aí tem também uma agência de viagem chamada Infinitur, também entra lá. Muito bom. Infinitur, é isso aí. Vamos fechar uma parceria aqui. Já é. Zadalino, da Boa Viagem. Tô precisando ir ali, Recife. Tu, Jamerson. Bom, eu sou um cara que me comunico com várias gerações, né? Uau. Então eu tô praticamente em todas as redes sociais, então independente da sua idade você vai me encontrar. A maioria das pessoas vão me encontrar no Instagram, é Pobre Free, tá lá. Mas os velhinhos podem me encontrar no Orkut também. E os mais jovens no OnlyFans. Nossa! Acho que eu vou me concentrar no Orkut. É isso, Pobre Free é melhor. Vai ter show solo aqui em São Paulo, vai ter show solo em Recife, tem show em todo canto. Então lá no meu Instagram tem um link na bio que leva pra todas as redes sociais e ele tem link pra ingresso de show lá também. Então você, palestrante, que tá aqui até agora acompanhando até o nosso final desse podcast, muito obrigado pela companhia. Não esquece, deixa aqui embaixo o seu comentário, também a sua curtida, se inscreve e encaminha esse episódio para um amigo que tá começando agora, que tá indo pros palcos, mas ainda não tá vendo, que ele tá falando com várias gerações ao mesmo tempo, para ele poder aprender a lidar com essa galera toda aí. Valeu, obrigado e até mais. Tchau, tchau.